Salve Maria, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer um pequeno bate-papo para vocês conhecerem um pouco sobre o meu processo de conversão. Eu também vou indicar para vocês alguns livros para vocês estarem lendo para ajudar no processo de conversão de vocês também. Então, pausa esse vídeo, vai lá, prepare um chazinho, ou um café, ou uma água e aperte o play para continuar assistindo esse vídeo. Eu já preparei o meu chá e vou aguardar vocês. Agora que você já está com o seu café, vamos conversar um pouco sobre o meu processo de conversão e como que eu posso ajudar vocês nesse processo de conversão. Eu comecei meu processo de conversão com 16 anos. Desde criança, eu tive uma vivência na fé, só que não era uma fé tão fervorosa, não era aquela instrução tão viva. Faltava muita coisa. Eu comecei a estudar à noite e nessa escola que eu estudava, veio um grupo de jovens. Eles fizeram um pré-sorteio e nesse pré-sorteio falaram que algumas pessoas tinham sido sorteadas para um retiro, para fazer um acampamento. E nesse acampamento, nós iríamos ter um encontro com Cristo. Então eu peguei e fiz o quê? Eu falei, eu acho que deve ser um chamado de Deus pra minha vida, porque eu tô precisando de uma conversão e eu precisava de uma mudança. Tinha acontecido várias coisas na minha vida, precisava mostrar uma mudança para as pessoas que conviviam comigo. Quem me conhece sabe o que eu passei naquela época. Eu precisava me transformar, precisava não só para as pessoas que estavam à minha volta terem orgulho de mim, mas como para mim mesma, eu ter orgulho de mim mesma também, né? E comecei a ter um pouco de medo, do julgamento de Deus, porque eu estava sendo uma pessoa que não estava vivendo a fé. Como que Deus iria me julgar, perante isso? Então, eu aceitei, meu pai deixou, minha mãe deixou, e lá eu fui fazer esse retiro, esse acampamento. Foi magnífico, foi maravilhoso, foi um divisor de águas pra mim, mas não tinha sido o meu processo de conversão completamente. Mas a partir dali, eu comecei a transformação das pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então eu nunca fui de conversar muito assim com eles, mas eu era de perguntar. Por que isso? Por que era aquilo? Como isso? Como aquilo? Então, eu tinha esse meio de conversar e eu queria muito estar presente ali, tanto é que a minha mãe ficava até brava comigo, que às vezes eu passava mais tempo lá com eles do que em casa. Era muito bom viver esse momento com Deus, com aquelas pessoas. E não só do retiro, mas o grupo de jovens em si, depois desse retiro, também foi muito gratificante para mim. Fiz amizades lá que hoje, infelizmente, não temos mais contato, mas que foram muito ungidos por Deus para me instruir na jornada que eu estou hoje. Então, esse processo, ele durou por 2 anos e depois eu vim embora pro Paraná. Eu era de Santa Catarina, com isso eu me desvinculei desse grupo de jovens. Eu acabei me afastando da Igreja Católica, infelizmente. Não foi um processo muito fácil, mas Deus não me deixou ficar afastada por muito tempo, não. Foram somente 4 meses, sem frequentar missa, sem frequentar grupo de oração, e comecei a frequentar lugares que não era propício da vontade de Deus. Só que Deus, ele me resgatou de alguma maneira. E qual foi a maneira que ele achou para me resgatar? Eu tive início de transtorno de pânico. Comecei a ter crises de ansiedade, crises de pânico, e com isso o medo dentro de mim aumentou cada vez mais. Eu já tinha medo e ele triplicou ainda mais. E com isso eu comecei a voltar à igreja, comecei a buscar um padre, e aqui na minha paróquia tinha um padre que me acompanhou durante um ano inteiro, e para mim foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Me acompanhou, ele me ajudou. E então toda quinta-feira ele conversava comigo, me instruía, me ajudava, me motivava, me indicou médicos para ir. Fiz tratamento psiquiátrico por 2 anos com remédios antidepressivos. Eu tomava 5, 1 faixa preta e 4 faixas vermelhas. Tomava remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ser feliz. Só que dentro de mim falava, eu não preciso dessas coisas para ser feliz, eu preciso de Deus para ser feliz. Eu preciso seguir o caminho da igreja para ser feliz.
Preciso ser mais forte que isso. Esse medo não vem de Deus, esse medo vem do inimigo. E foi aí então que eu larguei os remédios, abandonei os remédios. O meu corpo estava completamente dependente dos remédios químicos. E por estar completamente dependente dos remédios químicos, eu tive que voltar a tomar os remédios. E não voltei com todos, voltei com 3. Mas tive que aumentar a dose e voltar, porque o meu corpo precisava dos remédios. E eu comecei a pensar e questionar muito dentro de mim. Nossa, como que pode um remédio fazer com que o meu corpo fuja do teu alto próprio controle? Se você toma antidepressivo, tome cuidado em sair de remédios sem ajuda médica. Não faça o que eu fiz, porque eu passei muito mal, o meu corpo ficou totalmente dependente da química e era um vício, como um vício. Eu sentia fraqueza sem o remédio. Nossa, eu tive 3 vezes mais os sintomas. Então foi um baque muito grande. Só que muita gente, quando tenta fazer o desmame do remédio, acaba voltando pro remédio porque não quer passar pelos sintomas. Só que eu queria passar pelos sintomas. Então o que eu fiz? Eu falei para Deus o seguinte, falei: Deus, eu preciso fazer alguma coisa para sair desses remédios e nem que seja para me entregar todo o sofrimento a ti, e vou viver a minha vida sem antidepressivos, porque eu preciso enfrentar os meus problemas, eu preciso enfrentar. Então eu comecei a buscar mais Deus, e eu conversei isso com o padre que me acompanhava. E quando eu conversei isso com ele, ele falou pra mim procurar um médico homeopata, um médico que tratava com homeopatia. Eu fiz outras medicinas alternativas também, fiz várias coisas, só que nada resolvia. E ele me indicou também um psicólogo. Então daí eu fiz acompanhamento com um psicólogo. Depois do psicólogo aconteceu alguns fatos na minha vida que eu tive que sair desse psicólogo e ir para uma psicóloga. E aí eu fui para psicóloga, ela me acompanhou por um bom tempo e foi muito gratificante. Ela me acompanhou bem no processo que eu estava fazendo o desmame dos remédios, e para mim foi muito gratificante porque ela era uma pessoa da igreja também, era uma pessoa ungida por Deus. Eu admiro muito ela, e se ela um dia ver esse vídeo, ela sabe de quem que eu estou falando dela. Eu passei aquele momento pra mim sombrio e com busca, mas sombrio, mas com busca. Eu tava tendo sintomas, não tava tomando mais remédio. Sem remédio e com a homeopatia, eu fui me libertando. E aí eu fiz um retiro. Fui sorteada para um acampamento Manaim, quem é da minha cidade sabe, em 2016. Esse acampamento para mim foi um divisor de águas completamente, foi a conversão da minha vida, aconteceu ali, literalmente aconteceu ali. Eu já estava em busca de processo de conversão, mas eu não tinha me convertido completamente. Eu falo que a conversão ela é um processo lento e é um processo contínuo. Todos os dias estamos em processo de conversão, porque nós pecamos e pode ser que a gente fraqueja e volte, fraqueja e volta, fraqueja e volta. Às vezes você fala, eu fiz um divisor de águas agora, mas futuramente você pode ter um divisor de águas ainda muito maior. Então você tem que estar querendo buscar, querendo conhecer. A partir dali que eu fiz esse acampamento, eu comecei a buscar mais ainda. Comecei a ler livros, comecei a ler o Catecismo da Igreja Católica, comecei a ler a Bíblia. Aí eu comprei a Bíblia de Jerusalém, mudei a minha vida, comecei a entender o que era pecado e o que eu deveria parar de fazer, o que me fazia mal, comecei a parar de fazer. Então tudo que era ruim pra minha vida eu fui tirando. Então eu precisava desse retiro para ser a chave para mim poder ter mais vontade de participar da igreja, conhecer as coisas de Deus, começar a buscar as virtudes, buscar a conhecer mais, porque quanto mais a gente conhece sobre o amor de Deus, mais a gente quer viver o amor, mais a gente quer ser santo, mais a gente quer buscar a santidade. E eu queria muito, muito buscar a santidade, porque eu tive uma vida desregrada. Não foi assim, o absurdo, mas eu cometi muitos pecados na minha vida e continuo cometendo, tá? Ninguém é santo. Eu não vou dizer aqui pra você que eu sou santa, porque eu não sou. Também cometo pecados, assim como você.
A gente comete pecados quase todos os dias. Claro que a gente tem que fazer o exame de consciência e ter o maior cuidado possível. Hoje em dia eu tenho muito mais cuidado do que antigamente, né? E você talvez vai começar a lidar com isso agora. Então nunca é tarde para começar a lidar com essas coisas. Às vezes você pode pensar que é exagero, mas não é. Porque tudo na nossa vida tem um propósito. Deus te deixou aqui para um propósito, para uma missão. A salvação está ao alcance de todos, tá? Nós temos o livre-arbítrio se a gente quer viver no mundo ou se a gente quer viver com Deus, se a gente quer viver a eternidade. Então, se você quer a salvação, por que não buscar a salvação? Por que não buscar o caminho da igreja, o caminho com Deus? É Ele que vai te transformar completamente. É Ele que vai fazer a tua semente que foi plantada germinar e dar frutos bons. Às vezes pode acontecer da gente ter a semente plantada dentro da gente, ela nascer e dar frutos podres. Ela pode nascer, dar uma árvore bonita e não dar frutos. Ou pode nascer uma árvore, dar frutos e a gente esquecer do fruto. E não compartilhar o fruto apodrecer na árvore. Então nós temos que tomar cuidado. Então por isso que a Igreja Católica ela tem muitos ensinamentos para a gente poder aprender, tá? Então a gente tem que querer aprender, querer conhecer mais sobre Deus, sobre como que foi a vida de Jesus, como que foi a vida de Maria. Maria é um exemplo de vida para a nossa vida. Ela é um molde para se fazer santo. Santo Agostinho diz isso, que ela é um molde perfeito para se fazer santo. Então se você quer buscar a santidade, busque a santidade amando Maria, amando Jesus, conhecendo, querendo conhecer. Então, esse meu processo começou a partir daí. Comecei a fazer a transformação na minha vida. Algumas pessoas se afastaram, outras se aproximaram, novas apareceram, e aí eu fui fazendo amizades novas, fui conhecendo pessoas novas e fui cada vez mais me moldando. Fui rezando para moldar a minha família também, moldar meus pais, moldar minha irmã, moldar minha família, minha avó. E a partir daí, as pessoas foram vendo, né, como que eu fui me transformando e foram também buscando. Graças a Deus, hoje a minha família, minha avó, ela fez a consagração, ela busca a oração. Tem várias pessoas da minha família que buscam a oração e eu sou muito grata a Deus por isso, né? Sou muito grata a Deus pela família do meu esposo que ele me colocou na minha vida. Então eu sou muito grata porque isso foi através das orações. Sou muito grata aos meus pais, a minha irmã que buscam, né, ser exemplo também, buscar a caminhada. E é esse processo que eu estou fazendo aqui com vocês. Quero mostrar para vocês que é possível buscar a transformação da vida de vocês. Não viver aquela vida... Às vezes a gente tem aquele ciclo vicioso e às vezes a gente precisa sair desse ciclo vicioso e fazer uma transformação na nossa vida. Uma transformação que vai fazer a gente ir para o bem. E o bem faz bem para nós. Olha só, o bem faz bem para nós. E nós temos que buscar aquilo que faz bem pra gente. Então eu não podia ficar com remédios químicos, porque aquilo era o inimigo, era algo mal dentro de mim. Eu precisava fazer uma transformação, precisava fazer com que eu aprendesse a lidar com os meus problemas. Se eu tô triste, eu preciso aprender a lidar com a minha tristeza. Se eu tô com raiva, eu preciso aprender a lidar com a minha raiva. Se eu tô com ódio, com qualquer outro sentimento, eu preciso aprender a lidar com ela. Se eu sou preguiçosa, se eu sou isso, se eu sou aquilo, eu preciso aprender a lidar. Preciso aprender a lidar para ser uma pessoa melhor. Então, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e se desafiar.
se desafiar a fazer algo melhor, se desafiar a fazer algo, né? Se você tem dificuldade, por exemplo, eu não sei cozinhar. Ah, mas eu não quero aprender a cozinhar, não quero. Tá, não quer aprender, mas deveria se desafiar a aprender a cozinhar, porque você pode se surpreender quando você cozinhar. Você perde oportunidades de fazer melhor por medo ou por não querer aprender. Ah, eu não vou conhecer sobre Jesus porque, sabe, quando dizem que quanto mais a gente conhece, mais a gente será cobrado. Uma pessoa que não quer aprender, uma pessoa que quer ficar escondido nas coisas, é muito mais fácil você cair no pecado quando você está escondido. É muito mais fácil o inimigo te pegar e te sujar do que quando você está com a arma pronta, quando você tem conhecimento, quando você tem as suas defesas. Então, esteja preparado, se prepare, tenha as suas defesas. E eu fiz isso, comecei as minhas defesas. Estou em processo de conversão? Estou, todos os dias. Mas eu estou falando como foi o processo até hoje. Como vai ser daqui pra frente, eu não sei. Mas eu estou em processo. E eu preciso da ajuda de outras pessoas também para continuar me convertendo. A gente precisa buscar a santidade. Mesmo que seja algo que a gente fale que é impossível, mas a gente tem que querer buscar a santidade. Aí eu fiz o desmame dos remédios e com a graça de Deus, né? Depois eu passei por um processo cirúrgico, onde eu fui retirado um tumor. Hoje eu enxergo 50% da visão só. Deus foi tão bom comigo que eu não perdi 100% e não perdi as duas laterais, perdi metade daqui pra cá e metade daqui pra cá. Então aqui na minha lateral eu não vejo e aqui na frente aqui eu não vejo. Mas aqui eu vejo e aqui eu vejo. E com isso eu recebi o chamado de Deus no processo cirúrgico para estar evangelizando as pessoas, para estar motivando as pessoas a conhecerem mais sobre o amor de Deus. E foi isso que eu fiz, né? Passei pelo processo cirúrgico, esperei normalizar as coisas e comecei a evangelizar aqui e a criar esse canal com o intuito de apresentar para vocês as coisas que me fizeram me converter, né? E hoje aqui nesse vídeo eu também vou anunciar os livros que me converteram e que estão no processo da minha conversão também. Em 2018 eu fiz a consagração à Nossa Senhora e a consagração à Nossa Senhora foi o chamado de Deus em 2019, né? Deus me mostrou que eu deveria gravar vídeos para ajudar pessoas a se consagrarem, né, a Nossa Senhora. Eu já estava ajudando pessoas a se consagrarem, já tinha ajudado 8 pessoas a se consagrarem e com isso o desejo ainda ficou muito mais forte. E aí, com isso eu criei o canal no YouTube, a página e a partir daí então estou aqui divulgando a consagração e outros processos. Quero também compartilhar com vocês o processo das virtudes, a busca delas, né, e tudo mais, sobre a modéstia. Quero compartilhar vários assuntos que são de reflexões para a nossa vida. Quando eu comecei a minha jornada, eu comecei com um caderno, anotando tudo que eu precisava fazer, que eu precisava ler, mudar a minha rotina. Se precisar acordar cedo, acorda cedo. Se precisar mudar a sua rotina, mude sua rotina, para você ter um diário espiritual, fazer os seus momentos de orações, proponha, né, coloque dentro de você aquilo que você quer fazer. Eu coloquei pra mim que, né, desde a minha cirurgia já fazem 2 anos, que eu rezo o rosário todos os dias, né, então eu me propus a fazer isso e você vai se propor a fazer o quê? Se fazer o quê para transformar a sua vida? Então proponha algo para você se transformar. Essa Bíblia aqui foi, pra mim, a melhor, que ela tem a linguagem mais fácil para se compreender, eu acho, porque é uma linguagem de estudos. Então, o nome é a Bíblia de Jerusalém. A Ave Maria também é bom, tá? Esse pequeno livro aqui
é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Verdadeira devoção quer dizer que nós somos escravos por amor a Maria. E esse livrinho aqui parece tão pequenininho, né? Mas faz milagre na nossa vida. Fez milagre na minha, fez milagre na de muitas pessoas que eu conheço. E tenho certeza que se você querer aprender e buscar sobre esse livrinho aqui, conhecer mais e ler sobre ele, você vai se transformar também. Porque São Luís Prior de Montfort ensina muita coisa aqui pra nós nesse livro. E esse livro aqui, Imitação de Cristo. Todo bom cristão deve ler esse livro. Porque, olha, ele ensina muita coisa. Ele fala bastante sobre as virtudes, sobre a soberba, sobre os pecados capitais. E eu acho que toda pessoa que quer buscar a santidade tem que entender sobre ser virtuoso, ser uma pessoa virtuosa. E como que você está sendo? Você tem sido uma pessoa virtuosa? Tem buscado ser uma pessoa virtuosa? Né? Depois eu quero preparar vídeos sobre a virtude, sobre explicar cada coisa disso. Outro livro que eu falo que é muito bom também, A Fé Explicada. Esse livro aqui, no começo eu tive medo de ler ele, vou falar a verdade pra vocês. Tive medo porque ele fala muitas verdades sobre a igreja, sobre nós, sobre o que devemos fazer. E eu tinha medo, né, de ler. Ele fala sobre os pecados, né? Tem muitos pecados que a gente não quer assumir que a gente faz, infelizmente, mas a gente deve assumir os nossos erros, devemos assumir e renovar, né, se reconciliar com Deus e renunciar aos pecados. Então esse livro, não tenha medo de ler, tá? Leia esse livro, comece, se for começar por qualquer livro eu falo, começa por esse livro aqui. Pega esse livro aqui e leia. Eu tô relendo ele de novo, tô lendo algumas partes, principalmente das partes onde fala sobre virtude, sobre os dons do Espírito Santo, sobre os pecados capitais, porque é isso que eu quero tratar com vocês nos próximos vídeos que eu estarei fazendo pro canal. E nós também temos aqui no canal falando sobre a consagração, e no Instagram também temos falando sobre consagração, então acompanha a gente lá no Instagram. Esses vão ser os 3 livros que a Bíblia também é um livro, então os 4 livros que eu estarei indicando hoje para vocês estarem comprando, porque são livros que transformaram a minha vida e pode transformar a sua vida também. Então assim, o que eu quero dizer para vocês é que independente do que aconteça com a vida de vocês, independente do que vocês estejam passando, qual seja o momento difícil, não desista de buscar o caminho com Deus. Não desista. E se você tem dúvidas, tem desejo no teu coração de não buscar a Deus, se desafie a buscar mais ainda. Tem um livro chamado Todos os Caminhos que Levam a Roma. Eu ainda não li, mas eu conheço a história. E eu sei que o homem que estava ali, ele teve um processo de conversão. E ele não era um cristão católico. Então vale muito a pena ler esse livro. E eu quero fazer o desafio com vocês, da gente ler junto aqui nesse canal. E eu quero fazer vídeos desse livro, a gente lendo junto. Por quê? Porque esse canal é para ajudar você a buscar o seu processo de conversão, assim como eu. Então, ser um cristão de virtudes, que é o nome do nosso canal, buscar conhecer a Deus. Cristão de virtudes, buscar ser um cristão virtuoso, buscar conhecer as virtudes, buscar conhecer os seus pecados, as coisas que te assombram dentro de você, para trabalhar isso, para ser uma pessoa melhor e buscar a santidade. Então nós temos muitos meios para buscar isso. E o que precisar, eu estou à disposição lá no Instagram. Pode me chamar no direct, tá? Que a gente vai conversar pelo direct. E é isso. Então, esse é um pouco sobre a minha história de conversão. Compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Curta, comenta, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ative as notificações para que eu postar algum vídeo você receber notificação de um vídeo novo.
Então, espero que você tenha gostado. Comente aqui a sua opinião, sua experiência de fé, sua experiência de conversão, quando você se converteu. Muito obrigada, que Deus abençoe você, sua família, que continue te iluminando rumo a essa caminhada à santidade. E lembre-se, a nossa casa é o céu e por isso devemos ser cristãos de virtudes.